Olá pessoal, muito boa noite, né? Nós estamos aqui para a gente, essa aulinha, repor aquela aula passada, semana passada. Minha mãe está ainda doentada, mas graças a Deus está melhor. E nós estamos aqui gravando aqui, né, na minha casa aqui, com essa salinha de estudos aqui para a gente repor essas aulas. Então, peço desculpas a você mais uma vez pela semana passada, tá? E dizer que eu estou sem máscara também porque eu estou só, então não tem contaminação aqui nenhuma, tá certo? Então nós vamos dar uma revisada sobre o trabalho de uma força variável. Então eu respondi uma questão da aula passada. Aliás, eu mostrei isso no slide, mas eu acho que foi muito rápido. Então é falar sobre o trabalho de uma força variável. Então o que é um trabalho de uma força variável, né? De uma força variável, ok? Então o trabalho de uma força variável, ele é importantíssimo porque eu posso saber calcular o trabalho executado por qualquer móvel, independente da sua trajetória. Então quando a gente sabe isso na apostila, eu falei isso na aula passada, não está gravado. Quando a gente sabe a área de um móvel, é facílimo, porque só basta calcular aquela área e você tem o seu trabalho, né, em joules. Mas se for uma área desconhecida, uma função desconhecida, você não pode calcular. Então esse recurso nós utilizamos o cálculo diferencial e integral. Então a gente viu na aula passada que se a área foi um triângulo, então base vezes altura sobre 2. A área é um retângulo, então é base vezes altura. A área é um trapézio, base maior mais a base menor vezes altura sobre 2. Todas essas áreas, as áreas são conhecidas, as equações, as fórmulas são conhecidas. Mas quando a gente tem uma função desconhecida, eu tenho que usar o recurso do terceiro grau. Isso que não consta no ensino médio, tá? Então muitos professores pulam essa parte aí, mesmo no ensino superior, mas isso é obrigatório, porque é uma parte que diferencia quem está estudando no terceiro grau e quem não está. Então vocês estão estudando um terceiro grau. O curso é matemática, então eu não posso esconder isso de vocês, né? Até porque é uma parte importante do cálculo diferencial, que é o integral. Então eu tenho que usar esse recurso na física para mostrar a mais. Então o professor se diferencia quando ele tem um complemento, um plus a mais do que o estudante, tá certo? Claro que nós estamos aqui sempre para aprender, e eu sempre falo isso em todas as minhas aulas, em todas as minhas palestras, tá? Nós estamos aqui aprendendo uns com os outros em tudo, tá? Mas o professor, ele tem que se destacar. Só vai conseguir se destacar obedecendo a sempre pesquisando, sempre inovando, sempre buscando ideias novas para surpreender o seu aluno, tá certo? Então, vem comigo aqui para a gente mostrar essa função aqui. Eu falei isso na aula passada, mas falei de uma maneira, eu acho que falei de uma maneira muito rápida, até porque não é fácil você transpor tudo que você quer para o PowerPoint, né? Ao vivo é outra história, ou pelo menos gravado aqui, eu fazendo a questão no quadro, tá? Então eu dou uma função aqui, ó, por exemplo, então seja um móvel que percorre uma determinada estrada, uma determinada curva, onde obedecia a seguinte função: f de x, tá? F de x igual a 2 raiz de x menos 4x mais 1, tá certo? Então ele obedeceu essa função aí. Observe que é uma função, né, que até para você fazer esse gráfico, não é fácil fazer esse gráfico, tá certo? Eu tenho duas variáveis aqui em x e uma constante. E vamos supor que esse móvel percorreu esse gráfico aqui, uma curva lá que eu não conheço, desconhecida essa curva, e ele variou aqui nos limites entre, vamos supor aqui, de 0, vamos aumentar, né? Vamos falar de 1 a 2, tá certo? Então você observa que tem um intervalo fechado aqui de 1 a 2, tá? Então eu vou integrar. O que é que eu tenho que fazer? Isso aqui é uma função, tá certo?
mas eu tenho que integrá-la. Por quê? Porque a única maneira de eu calcular essa área é através da integral. E a integral, ela abrange tudo, né? É o somatório de todas as partes, de tudo que tiver dentro de um gráfico. O somatório de todas aquelas áreas pequenas, quando eu corto aquelas áreas todinhas, eu tenho a área total. Então, ó, o que é que eu vou fazer? Eu digo que f de x, a definição de integral é, f de x é, seja uma função qualquer f de x, os limites x1, x2, uma função qualquer, tá certo? Dessa função aí, por exemplo, vamos supor que é o f de x dx, né? Seja uma função aí qualquer. O gráfico aqui, né? F de x dx, isso é a função. O que é que eu tenho que fazer? Isso aqui é a definição de integral, né? A integral, né, ela é, por definição, o seguinte, que se eu tenho uma função aqui, né, a definição é o seguinte, eu tenho que a integral de uma função de x dx, tá certo? X dx, dx aqui é o diferencial, tá? Porque a integral é o inverso da derivada, né? Então, se eu quero calcular essa integral aqui, quem é? Eu tenho que fazer isso, ó, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, certo? Quem é esse n aqui? Esse n é o expoente aqui do x, tá? Aqui tem 1, não é? Então, quando eu integro essa função, para eu tirar essa representação aqui de integral, basta eu fazer esse parâmetro aqui, ó. Tá? Então, seria quanto? X mais 1 sobre 1, então x 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Então, x elevado a 1 mais 1 é igual a 2, então x2 sobre 2. Ou seja, a integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. Tá certo? Aqui é 1 mais 1, tá? Então, faz a soma no expoente e a mesma soma embaixo. x2 sobre 2. Tá certo? Então, fechado? Isso aqui, tranquila definição? Então agora vamos para a função, tá certo? Então a função é essa daqui, f de x. Mas qual é a função? A integral dos limites. Observe que aqui o meu limite inferior, ó, x1, e aqui o meu superior, x2. Quando eu coloco os valores aqui, então eu tenho, a função é essa, né? Ó, de 1 a 2, f de x, quem é f de x? 2 raiz de x menos 4x mais 1. É uma função, então vou colocar aqui entre parênteses dx. Tá certo? Observe que eu tenho aí uma raiz. Quando eu tenho uma raiz aqui de x, se eu colocar isso aqui para fora, observe que esse 2 aqui está fora, né? Está para o lado de fora. Então eu posso colocar ele aqui. Observe que isso aqui é uma soma, gente, né? A integral disso aqui, menos a integral disso aqui, mais a integral dessa constante. Então é a soma das integrais. Então a integral da soma é a soma das integrais. Então, ó, quem é a integral da raiz de x? Só uma parte aqui, ó. A integral da raiz de x, eu tinha mostrado já isso na aula passada. A integral da raiz de x é o quê? É a mesma coisa que escrever que x é elevado a 1 meio, né? Porque a raiz de x é x elevado a 1 meio, tá? dx. Mas, aplicando a definição, que toda integral de x dx é a soma de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Quando eu somo 1 meio mais 1 e 1 meio mais 1, a gente tem o quê? Então, a integral da raiz de x é igual a quê? X elevado a 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1. Que é igual a x elevado a 1 meio mais 1 é 3 meios, né? E a mesma coisa aqui, 3 meios. Quando eu inverto essa fração aqui do denominador, né, passa a ser 2 terços. Então é 2 terços. X elevado a 3 meios, né? Isso aqui é a mesma coisa que escrever raiz quadrada, que esse 2 aqui corresponde ao índice dessa raiz quadrada de x elevado ao cubo. Então, gravem isso, que isso é muito pedido, né? Que toda a integral da raiz de x é 2 terços da raiz de x ao cubo. Então eu tenho um aqui, ó, tá? E esse 2 aqui? Esse 2 está fora. Esse 2 não está, se tivesse 2 aqui dentro da raiz é diferente, tá? Seria 2x elevado ao cubo. Mas não está fora, então ele não integra. Porque eu só integro em função de x, porque é f de x. Então, quando eu integro essa função aqui, eu tenho o quê, ó? 2 vezes raiz de x. Ora, mais raiz de x é isso aqui, ó. Então vai ficar igual aqui, ó. Depois eu passo para lá, tá? Isso aqui é igual, ó. 2 vezes 2 terços da raiz de x menos. Ora, quem é integral? Porque aqui está embutida a integral, né? Ó, vou colocar aqui pontilhado, mas a gente está vendo a integral, é uma soma. Quem é integral? Menos, né? Quem é integral de 4x? A integral de 4x é, ainda continua o expoente é 1, né? A integral de 4x é 4x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1.
Então 4x elevado a 1 mais 1, 2. Então menos 4x ao quadrado sobre 1 mais 1, que é 2. 4x ao quadrado sobre 2, mais... Que é a integral de 1? A integral de 1 é uma constante. Então isso aqui é a integral de uma constante, é o próprio x, porque eu estou integrando em função de x. Aí qual é a derivada de x? A derivada de x em função de x? É 1, porque não é o inverso. Então se a derivada de x é 1, a integral de 1 é x. Então você vai colocar x aqui, ó. Tá certo? O meu limite são esse daqui, ó, de 1 até 2. Ajeitando aqui, né, vai ficar o quê? 2 vezes 2, então vai ficar igual a 4 terços da raiz de x, menos 4 dividido por 2 é 2, então 2x ao quadrado mais x. Tá certo? O limite é variando de 1 até 2. Tá certo? Variando de 1 até 2. Então esse aqui é o resultado da minha integração para aquela função aqui, a df de x. Não terminou o problema não, porque eu preciso substituir os limites. Só é você fazer, ó. Pedacinho aqui. Para x igual, o limite você pode o que você quiser. Para o limite inferior, para x igual a 1 e para x igual a 2. Então para x igual a 1, o que é que eu tenho? O trabalho 1, né? Vamos chamar assim. Para x igual a 1. Então para x igual a 1, para x, ó. Para x igual a 1, o que é que a gente tem? Só substituir. No lugar de x, eu coloco 1. Xx é 1, raiz de 1 é 1, né? Vezes 4 terços. Vou chamar isso aqui trabalho 1, tá? Trabalho 1. Tá? Trabalho 1, que é ele quer o trabalho, calcular o trabalho, né? Eu quero calcular o trabalho dessa função fx limitada de 1 a 2. Chamo trabalho 1. Trabalho 1 é quem? Raiz de, no lugar de x é 1. Então, raiz de 1 é 1 vezes 4 terços. 4 terços. Correto? Menos. No lugar de x é 1. 1 ao quadrado é 1. Vezes 2, 2. Menos 2, mais. No lugar de x é 1, mais 1. Então esse trabalho 1 vai dar quanto? Né? Só a gente fazer aquela soma ali. 4 terços dá 1,3. 1,333. Menos 2, né? Dá menos 0,7. Aproximadamente menos 0,7. Menos 0,7 mais 1, né? Isso aqui, ó, essa diferença aqui, isso aqui dá, ó, dá 1,33, né? Vamos dar 1,3 para a gente arredondar. Menos 2 dá menos 0,7. Menos 0,7 mais 1, né? Dá 0,3. Vou colocar uma aproximação de 0,3, tá? Joules. Trabalho 1. Agora para x igual a 2, né? Para x igual a 2, eu tenho... Isso aqui vai ser igual ao chamar meu trabalho 2. Isso aí pode ser o inverso, né? Pode ser trabalho 2 lá em cima, trabalho 2, não altera nada, tá? Então, quando x for igual a 2, essa função é quanto? Aí, quando x igual a 2, já está a raiz de 2, tá? Então, vai ficar 4 terços vezes a raiz de 2. A raiz de 2 é 1,41. Então, vamos chamar aqui de 1,4 aproximadamente, menos. Quando o x for 2, 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. Mais, quando o x for 2, então, 2. Então vai dar o quê? Vai dar 4 vezes 1,4 dividido por 3. Basta a gente, vou calcular aqui, né? Usar a calculadora aqui para calcular, para ajudar. Então vai dar quanto? Aquela continha ali embaixo ali. Vai dar 4 dividido por 3, menos 8 mais 2. Vai dar menos 4,6, tá? Aproximadamente menos 4,6. Isso aqui, meu trabalho 2, aproximadamente menos 4,6 joules. Ó. Negativo mesmo, né? Negativo, porque trabalho pode ser positivo, pode ser negativo, porque é escalar, né? Então, ó, meu trabalho 1 foi 0,3 positivo e meu trabalho 2 foi menos 4,6. Tá certo? Ó? Só para a gente repetir, né? 1,4 vezes 4 dividido por 3, menos 8, mais 2, é isso mesmo, né? Opa, é o que eu coloquei mais casas, então é por isso que deu aquilo ali, né? 4 dividido por 3, certo? Vezes 1,4, menos 8, mais 2, 4, aliás, 4, perdão, dá 4,1.
1 aproximadamente, né? Vou colocar isso, né? Porque para ajudar. 1.4 3 menos 8 mais 2 é isso mesmo, 4.1, tá certo? Menos 4.1. Então, eu tenho dois trabalhos. Para o limite menor, foi x igual a 1, deu 0,3, e o limite maior, trabalho 2, menos 4,1. Quem vai ser o trabalho resultante? O trabalho resultante vai ser a diferença entre o trabalho 2 menos o trabalho 1. O trabalho resultante vai ser menos 4,1 menos 0,3. Então, o trabalho resultante, aproximadamente, né? Menos 4,4. Menos 4,4 joules. Essa seria a resposta do problema. Menos 4,4 joules. Tá certo? Pessoal, eu espero que tenha clareado mais um pouco aí essa parte aí de trabalho de uma força variável, né? Toda questão que falar sobre trabalho de uma força variável tem que usar o recurso da integral. Claro que existe problema mais complexo, porque aí não é física, tá? Isso aí não é física, que é puramente matemática. Observe que eu usei potenciação, radiciação, soma, multiplicação e divisão, tá certo? Então a gente vai aumentar, vou colocar uma lista de exercícios só sobre trabalho de uma força variável para vocês, tá? E na próxima aula a gente vai dar uma reforçada nisso aí e vai falar um pouco sobre energia, tá certo? A gente falou sobre trabalho de uma força peso, trabalho de uma força, trabalho da mola, né? E falar sobre energia cinética, a variação, o trabalho da variação de energia cinética. Depois a gente vai falar sobre energia, conservação da energia, tá bom? Eu deixo um forte abraço para vocês, até a próxima aula e qualquer dúvida estarei à disposição, ok? Tchau!